Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estaremos estudando a última lição deste trimestre. E eu estou muito grato a Deus e feliz, porque eu tenho visto a cada semana mais e mais pessoas que estão se achegando ao canal e têm dado retornos fantásticos sobre as lições, sobre os ensinamentos e como elas têm abençoado as suas vidas. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central nesse trimestre foi Liberdade, lições do Pentateuco para os nossos dias. Hoje, na última lição, a lição de número 13, vamos estudar o tema Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Nós vamos estudar sobre os últimos anos da vida de Moisés e a transição da liderança para Josué. Vamos aprender lições preciosas para a nossa vida e também sobre a importância de deixar um bom legado para as gerações futuras. Vamos ler a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 31, verso 1 a 8. Moisés disse ainda estas palavras a todo Israel: Estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: Você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá estas nações perante vocês e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. E o Senhor fará com eles como fez com Seom e Og, os reis dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor os entregará a vocês, e vocês deverão fazer com eles tudo o que lhes ordenei. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade de estudar mais uma lição. Te agradecemos pelos ensinamentos que tivemos durante todo esse trimestre, pelas lições que foram nos apresentadas, ó Pai. Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações sobre esse tema tão importante, ó Pai. Mas te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis, não só no início, mas durante toda a nossa jornada, e possamos terminar, ó Deus, a nossa caminhada vitoriosos, convictos que cumprimos a vontade do Senhor. É a oração que fazemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O comentário da Bíblia Diário de Viver declara que Moisés, o homem que não queria ser enviado ao Egito porque tinha dificuldade de falar, pronunciou para Israel os 3 discursos que deram forma ao livro de Deuteronômio. Deus lhe deu o poder de desenvolver-se em um líder nacional, em um orador poderoso depois de ter sido um pastor. Sua valentia, humildade e sabedoria transformaram os escravos hebreus em uma nação. Mas Moisés era uma pessoa que não permitiu que o êxito lhe subisse à cabeça. Ao final, Deus seguiu sendo o melhor amigo de Moisés. Seu amor,
respeito e admiração por Deus foi crescendo diariamente ao longo da sua vida. Moisés sabia que não era a sua própria grandeza o que tinha tornado bem-sucedido. Era a grandeza do Deus Todo-Poderoso que ele cria. Houve muitos profetas grandes e poderosos durante a época dos reis, mas passariam mais de 1000 anos antes que aparecesse um maior que Moisés, Jesus. Como vimos na lição anterior, o livro de Deuteronômio é muito mais do que uma simples repetição da lei. O livro também narra o ocaso da vida de um dos maiores personagens da história bíblica, Moisés. Sem dúvida, podemos dizer que Moisés foi um personagem paradigmático na história bíblica, pois a partir dele faz-se a transição entre o momento do patriarcado de Israel e o restante da história do Antigo Testamento. Com efeito, é a partir da morte de Moisés que todo o restante da história de Israel no Antigo Testamento se desenvolve, quer seja através das narrativas dos livros históricos e proféticos, quer seja por meio dos livros poéticos e das literaturas de sabedoria. Desse modo, é através do conhecimento da obra de Moisés, inspirada por Deus, que os israelitas balizaram suas próprias ações e as ações dos seus reis como boas ou más. Os profetas tinham consciência da desobediência e da quebra da aliança com Deus, tendo como base os escritos de Moisés, especialmente do livro de Deuteronômio. Assim, eles pregavam a palavra de Deus, traria juízo sobre aquela nação pecadora, com base naquilo que o Senhor ordenara a Moisés a escrever e a ensinar. Vamos ler a Bíblia em Números, capítulo 12, versos 6 a 8. Deus disse: agora escutem o que vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. Com o meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo. Pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? O comentário do Antigo Testamento Champlin diz que neste evento, que trata sobre a sedição de Miriam e Arão, Yahvé tinha uma maneira superior de comunicar-se com Moisés, pelo que esse não era apenas um profeta. Yahvé aparecia pessoalmente a Moisés e não somente por meio de sonhos e visões. É provável que Miriam e Arão tivessem sonhos e visões proféticos, mas não falavam face a face com Yahvé. O modus operandi superior da maneira de Yahvé tratar com Moisés distinguia-o dos profetas ordinários, tornando um mediador especial, ocupando no Antigo Testamento uma posição que Cristo viera a ocupar no Novo Testamento. Ele era um homem ímpar e um poder ímpar, o que o tornava mais do que um profeta. Não obstante, como o tempo de todo ser humano neste mundo, era chegada a hora de transferir a liderança do povo de Deus para um sucessor. Moisés agora precisava passar a liderança para um novo líder, a fim de que o povo de Deus pudesse, enfim, entrar e conquistar a terra prometida. Não custa lembrar aqui que toda aquela geração que havia saído do Egito morreu no deserto. Claro, com exceção do próprio Moisés, Caleb e Josué. Chegou o momento, então, em que seria necessário que o grande líder de Israel saísse de cena. A esta altura, ele contava com 120 anos de idade,
mas não havia perdido o vigor. Entretanto, o Senhor dissera que não permitiria que ele entrasse na terra prometida. O Senhor disse a Moisés desta forma: porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebelde ao meu mandado, de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Você pode conferir isso em Números 27, verso 14. Portanto, o grande líder sabia que Deus não lhe permitiria passar o Jordão com o povo e, consequentemente, não entraria em Canaã após guiar o povo por 40 anos. Contudo, podemos aprender aqui muito sobre a importância de se deixar um bom legado. Podemos aprender, nesse contexto de transição, várias lições importantes. Desejo aqui mostrar algumas. Primeiramente, o Senhor estabeleceu que o seu povo deveria ter líderes. Segundo estudiosos, um dos grandes problemas enfrentados pelo povo de Deus narrados no livro dos Juízes é justamente o fato de que, naqueles dias, não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Você pode conferir isso em Juízes, capítulo 21, verso 25. Assim, o Senhor não deseja que o seu povo caminhe sem uma liderança e que os seus líderes não sejam comprometidos com ele. Não obedecer às orientações dos líderes quanto ao que é certo e que provém de Deus não encontra apoio nas Escrituras. Cabe a pergunta aqui: você é fiel ao seu líder? A segunda lição que podemos aprender aqui é que, mesmo sabendo que não entraria na terra prometida, Moisés fez todo o possível a fim de capacitar Josué e seu povo a entrar nela. Que fidelidade e lealdade ao Senhor! Podemos ver que o compromisso de Moisés não era com o poder e o prestígio que tinha, mas em cumprir fielmente a missão que recebera do Senhor. Muitas pessoas ficam apegadas ao poder e ao prestígio, até mesmo, infelizmente, entre o povo de Deus. Mas temos que focar na missão, pois a glória é de Deus e não nossa. Moisés era focado na missão e não na glória pessoal. A terceira lição que destaco é a resiliência e perseverança desse grande líder. Moisés foi leal ao povo que muitas vezes o criticava, rebelava-se e até mesmo mentia contra ele. A resposta que podemos alcançar para tão nobre atitude é que Moisés era fiel ao Senhor. E por esta razão, também era fiel e leal a Israel. Você pode conferir isso em Hebreus capítulo 3, verso 1 ao 3. Deixando-nos um grande legado de fé, persistência, fidelidade, lealdade e obediência. A última lição que destaco aqui é a disposição de ânimo de Moisés. A Bíblia nos revela que Moisés era o homem mais manso que havia sobre a terra. Você pode conferir isso em Números capítulo 12, verso 3. Precisamos ter essa disposição em nossa vida, pois Jesus nos ensinou que os mansos herdarão a terra. Mateus capítulo 5, verso 5. Vamos ler a Bíblia em Números, capítulo 27, verso 12 ao 18. Então o Senhor disse a Moisés: suba este monte da serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido a seu povo, como seu irmão Arão, pois quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar minha santidade perante eles. E isso aconteceu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, o Deus que a todos dá a vida, designe
um homem como líder desta comunidade para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Após Deus falar com Moisés sobre a sua morte e relembrá-lo que não iria entrar na terra prometida, Moisés pede a Deus para que o seu sucessor seja alguém que exerça a liderança, para que a comunidade de Javé não fique como rebanho sem pastor. Números 27, verso 17. Veja que interessante. Ele sabia que o seu tempo estava terminado, mas ele se preocupa com a condução do povo, com a conquista da terra prometida e com o cumprimento da promessa. Nesse aspecto, Deus então escolhe Josué, aquele homem que estava lado a lado e esteve todo o tempo com Moisés, ao que Moisés impõe a sua mão e o comissiona para a tarefa de liderar o povo. Moisés apresentou o novo líder para o povo, anunciando que Deus escolhera Josué para liderá-los. Em seguida, encorajou seu sucessor diante de todo o povo quanto aos seus novos desafios e responsabilidades, mas assegurou da presença e proteção do Senhor em sua vida e jornada. Depois, comissionou a Josué, impondo-lhes as mãos, confirmando diante de toda a nação a liderança espiritual sobre ele. Josué, de agora em diante, seria o novo líder que conduziria o povo para a entrada na terra prometida e para a vitória contra os inimigos. Por conseguinte, Moisés entregou uma cópia da lei escrita aos sacerdotes e aos levitas. As duas tábuas da lei ficavam do lado de dentro da Arca da Aliança, enquanto que a cópia da lei ficava junto a ela. Você pode conferir isso em Êxodo capítulo 25, verso 16, Hebreus capítulo 9, verso 4. A cada 7 anos, na festa dos tabernáculos, os levitas deveriam ler a lei na presença de todo Israel. Vê-se aqui a importância de passar o legado para as próximas gerações. Por exemplo, em um dos textos mais conhecidos do livro de Deuteronômio, Moisés exorta o povo expressamente: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Você pode conferir isso em Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 ao 9. Assim fica claro a preocupação do grande líder em manter firme a chama da obediência e do amor a Deus pelas próximas gerações. Essa preocupação se dava justamente porque Moisés conhecia o coração do povo e antevia que, infelizmente, este não tardaria em se entregar à idolatria. Assim, para ficar claro o testemunho entre Deus e o povo, o Senhor Deus ordenou que Moisés escrevesse um cântico. Você pode conferir isso em Deuteronômio capítulo 32. E que o ensinasse a Israel. Fica claro que o cântico, juntamente com a lei, seria uma espécie de testemunha contra eles mesmos nos dias vindouros, quando Israel abandonasse o Senhor. Por fim, o capítulo 34 do livro de Deuteronômio é um maravilhoso epitáfio sobre a vida do grande líder Moisés. O texto afirma que nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra,
e em toda a mão forte, e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo Israel. Você pode conferir em Deuteronômio, capítulo 34, verso 10 ao 12. Moisés foi um instrumento notável nas mãos de Deus. Eu e você também podemos ser. Basta obedecermos e santificarmos continuamente a nossa vida ao Senhor. Por fim, o comentário bíblico Moody diz que um testamento só entra em vigor apenas depois da morte do testador. Por isso, a aliança deuteronômica, dentro do seu aspecto testamentário, não entraria em vigor até a morte de Moisés. Só então, Josué o sucederia no papel de vice-rei de Deus sobre Israel. E só então, sob a liderança de Josué, as tribos poderiam, de acordo com as declarações do Senhor, entrar na posse da herança de Canaã. Era, portanto, apropriado que o tratado deuteronômico terminasse com o registro da morte de Moisés, que na realidade autentica o tratado. A atenção adicional dada à terra da herança de Israel e a ascensão de Josué como mediador real da aliança evidencia que se tem em vista o significado testamentário da morte de Moisés. Como dissemos na lição anterior, com a morte de Moisés chega ao fim o período da fundação da história de Israel. Pois, sem dúvida, Moisés muito contribuiu para o nascimento do povo, acompanhando desde a saída do Egito até a proximidade da entrada na terra prometida. Antes de encerrar, quero chamar a sua atenção para um fato bastante importante. Moisés é a única pessoa que alguma vez falou com Deus face a face. Foi proclamado o maior profeta de Israel. Mesmo assim, por causa da sua desobediência, Deus não permitiu entrar na terra prometida. Veja, não importa quão bons sejamos ou quanto tenhamos feito por Deus, às vezes o desobedecemos. O resultado de nossa desobediência será sempre a disciplina. Deus disciplinou a Moisés severamente e mesmo assim o chamava seu amigo. Nós vemos isso em todo o Antigo Testamento, de homens e mulheres tementes que serviam a Deus e Deus não deixou de certa forma, discipliná-los. Por isso, é importante você entender que quando você experimentar a disciplina de Deus, não fique zangado, envergonhado ou com ressentimento. Faça como fez Moisés. Volte-se para Deus com amor e compreensão, com o desejo de ser melhor, porque Deus corrige aquele a quem Ele ama. Para pensar e agir. Ao anunciar Josué como seu sucessor, Moisés adverte a nação pela última vez, transmitindo confiança ao povo. Líderes e entes queridos vão e vêm, porém a palavra do Senhor deve estar sempre presente, guiando o seu povo. Na medida em que nos comprometemos com Deus em obediência, não importarão os obstáculos. Ele sempre trabalha em nosso favor, abrindo caminhos. Não tema os desafios, mantenha os olhos em Deus. Ele é o Deus do impossível. Embora Moisés tenha sido um grande líder de Israel, ele era apenas um instrumento. Por maior que fosse a sua capacidade, sempre foi Deus quem realizou todos os milagres por intermédio dele. Podemos ser instrumentos nas mãos de Deus, mas a glória e o louvor somente pertencem a ele. Deuteronômio encerra-se lembrando-nos daquilo que era o principal feito do ministério de Moisés. Ele foi um homem que falou com Deus face a face. Quanto mais intimidade desenvolvermos com Deus, mais impactante a nossa vida será. Antes de dar sua primeira ordem ou seu primeiro passo como novo líder de Israel, Josué
não renunciou à sua missão, porque ouviu da parte de Deus que este jamais o desampararia. Ouvir a voz de Deus sempre será essencial em nossa missão. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você pode também baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição deste vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador, e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar também as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 13 e o tema foi: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Eu gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que assistem o canal, mas ainda não frequentam uma igreja cristã. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida você vai ser bem recebido. Caso não haja, procure uma igreja cristã que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus. Para se inscrever, é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre a lição, deixe a sua opinião. Acione também o sininho para receber as futuras notificações. E não deixe de compartilhar com seus contatos nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo dessa lição. Você também pode acessar o nosso conteúdo e ouvir no seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.